Fecha os olhos. Respira fundo. Você não está mais aqui. Você está em outro tempo, outro mundo. Um mundo onde os mapas terminavam com a frase: aqui existem monstros. E os homens partiam mesmo assim. É 1520. Você está num navio. Não consegue ver a costa. Não consegue ver nada além de água, em todos os lados. Até onde os olhos alcançam, o navio range devagar. As velas respiram com o vento. E o oceano? O oceano simplesmente existe. Imenso. Paciente. Indiferente. Esta noite você vai viver aqui. Vai sentir o que esses homens sentiam. Vai entender o que os movia. E vai descobrir o que eles temiam nas madrugadas longas no meio do mar. Relaxa. Você está seguro. É só uma história. Mas que história? Antes de entrar no navio, você precisa conhecer o porto, porque é no porto que a história começa. Imagine Lisboa, ano de 1520. O porto de Belém às 5 da manhã. O céu ainda roxo, a madrugada ainda pesada. Mas o porto já está vivo. Homens carregando barris enormes nas costas. Barris de biscoitos duros como pedra, o único alimento que sobrevive meses no mar. Barris de carne salgada, de peixe seco, de azeite. Homens gritando em várias línguas. Português, espanhol, genovês, árabe. O mundo inteiro parecia convergir para esses portos do século XVI. O cheiro era de tudo ao mesmo tempo. Peixe fresco e peixe podre. Alcatrão quente sendo passado no casco do navio. Fumaça de fogueiras onde os trabalhadores esquentavam as mãos no frio da manhã. Sal. Sempre sal no ar. Os navios da época eram menores do que você imagina. Uma caravela portuguesa media em média 25 metros de comprimento. Para ter ideia, é menor que muitas piscinas olímpicas. Nesse espaço, viviam, dormiam, trabalhavam e morriam entre 40 e 80 homens. Por meses, às vezes por anos. Mas antes de partir, havia um ritual. Todo navio da época passava por uma bênção. O padre subia a bordo, aspergia água benta em cada canto do convés. Rezava em latim sobre as velas, as cordas, o leme. Os marinheiros assistiam em silêncio, cabeças baixas. Muitos segurando medalhas de santos entre os dedos. Porque todos sabiam, nem todos que partiam, voltavam. E as estatísticas da época confirmavam esse medo. Em algumas expedições, mais da metade da tripulação morria antes de retornar. Mas partiam. Sempre partiam. Porque o que o mar prometia do outro lado era maior do que o medo de não voltar. O porto vai ficando para trás agora. As vozes somem. O cheiro de terra desaparece. E o oceano começa. Bem-vindo ao seu lar. Uma nau portuguesa do século XVI. Você vai conhecer cada centímetro desse lugar. Porque vai passar meses aqui. O convés superior é onde a vida acontece. É onde os marinheiros trabalham as velas. Observam o horizonte. Consertam as cordas que arrebentam constantemente com o vento e o sal. O vento aqui é constante. Sempre. Mesmo nos dias calmos, existe uma brisa que nunca para. É a respiração do oceano. As velas são o coração do navio. Feitas de lona grossa de cânhamo. Pesadas, enormes, caprichosas. Quando o vento muda de direção no meio da noite, é preciso acordar toda a tripulação para reposicionar cada vela manualmente. Não importa se são 3 da manhã. Não importa se o mar está agitado. As velas mandam. Agora desça comigo. A escotilha. Uma abertura pequena no convés. Você desce uma escada de madeira íngreme e entra no porão. O cheiro muda imediatamente. É úmido aqui embaixo. Escuro mesmo durante o dia. Cheira a madeira molhada. A mofo. A suor de muitos homens num espaço fechado. Este é o lugar onde você vai dormir. Não existe cama. Não existe espaço privado. Os marinheiros comuns dormiam no próprio convés ou nesse porão, enrolados numa manta de lã, no chão de madeira, com o balanço constante do mar. As redes de dormir ainda não eram usadas de forma generalizada. Isso veio depois. Em 1520 você dormia no chão, acordava com o corpo dolorido e ia trabalhar. Apenas o capitão e os oficiais de alto escalão tinham cabines, pequenas, sem janelas, uma cama estreita presa à parede. Uma mesa, um baú, um luxo imenso comparado ao que o resto da tripulação tinha. Mais fundo no porão, os mantimentos. Barris e barris empilhados até o teto. Esse era o lugar mais importante do navio. Mais importante que as velas.
mais importante que o leme. Porque sem comida e água, nenhum navio chegava a lugar algum. E a comida? A comida era um dos maiores pesadelos da época. Os biscoitos de navegação eram feitos para durar, assados 2 vezes para eliminar toda a umidade, duros como pedra, sem sabor, sem nada. Mas após algumas semanas no mar, os biscoitos começavam a criar vida, literalmente. Larvas de besouro, vermes brancos, fungos escuros nas bordas. A solução dos marinheiros era simples: mergulhar o biscoito na água ou no vinho antes de comer. As larvas subiam. Você esperava um momento, tirava as que conseguia ver e comia o resto. Porque a fome era pior que o nojo. Sempre. A água era carregada em barris de madeira. Após 2 semanas no calor, começava a apodrecer. Ficava verde, turva, com cheiro forte. Os marinheiros a misturavam com vinagre ou vinho para tentar matar o que crescia dentro. E mesmo assim bebiam, porque não havia escolha. Agora sobe comigo de volta ao convés. O sol está descendo no horizonte. O céu está ficando laranja, depois roxo, depois preto. E as estrelas começam a aparecer. As estrelas eram tudo para esses homens. Sem GPS, sem rádio, sem nenhuma tecnologia de navegação moderna. As estrelas eram o único mapa confiável. O piloto do navio passava horas por noite olhando para o céu, com um instrumento simples chamado astrolábio, medindo o ângulo das estrelas em relação ao horizonte, calculando a posição. Era uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. E quando as nuvens cobriam o céu por dias seguidos, quando a tempestade chegava e o horizonte desaparecia, o piloto navegava pela intuição, pela experiência, pelo cheiro do vento, pela cor da água, pelo medo. Vamos conhecer as pessoas, porque o navio não era só madeira e velas, era uma sociedade, completa, complexa, com suas próprias leis e hierarquias. No topo de tudo, o capitão. Em 1520, o capitão de uma expedição portuguesa era geralmente um fidalgo, um homem de família nobre, com conexões com a coroa. Às vezes era um navegador experiente, às vezes não. Às vezes era apenas alguém com o sobrenome certo. O capitão tinha poder absoluto no navio. Absoluto. Podia punir qualquer membro da tripulação. Podia ordenar execuções em casos extremos. Podia decidir a rota, o ritmo, o destino. Era rei no seu navio. Abaixo do capitão, o piloto, responsável pela navegação. O mestre, responsável pela operação do navio. Velas, cordas, âncoras. O escrivão, que registrava tudo. Cada barril consumido, cada morte, cada evento. Esses registros chegaram até nós. E é através deles que sabemos o que realmente acontecia nesses navios. E depois, os marinheiros comuns. Quem eram esses homens? A maioria vinha de famílias pobres dos portos. Pescadores, filhos de pescadores. Homens sem terra e sem perspectiva em terra. O mar era a única oportunidade. A Idade Média era surpreendente. Muitos marinheiros tinham entre 16 e 25 anos. Havia grumetes, aprendizes, com 12 ou 13 anos. Crianças, trabalhando nas cordas, nas velas, nos porões, em meio a homens adultos, em expedições que podiam durar anos. Havia também os que não escolheram estar lá. Condenados, criminosos que tinham a pena comutada se aceitassem servir numa expedição. Eles faziam os trabalhos mais perigosos. Eram os primeiros a desembarcar em territórios desconhecidos. Os primeiros a entrar em contato com populações que nunca haviam visto europeus. E havia os escravizados. Presença constante e silenciosa nesses navios. Trabalhando nos porões, nas cozinhas, nos remos quando o vento faltava. Invisíveis nos registros oficiais, mas presentes em cada expedição. Como esses homens se relacionavam num espaço tão pequeno por tanto tempo? Com dificuldade. A convivência forçada criava amizades profundas e inimizades violentas. Brigas por espaço, por comida, por água. O capitão precisava manter a disciplina com mão de ferro. Porque num navio no meio do oceano, uma rebelião era questão de vida ou morte. E rebeliões aconteciam. Fernão de Magalhães, o navegador que liderou a primeira circunnavegação do mundo, partindo em 1519, enfrentou um motim de 3 capitães apenas alguns meses após a partida. 2 foram executados. Um foi abandonado numa ilha deserta, o que levava homens a se rebelar no meio do oceano, sabendo que dependiam do navio para sobreviver.
O desespero. Puro e simples. Mas havia também momentos de humanidade, de beleza inesperada. As noites no convés, quando o trabalho terminava e o mar estava calmo, os marinheiros se reuniam. Alguém tirava um instrumento, uma flauta simples, um tambor, uma viola rústica, e cantavam. Músicas de casa, de mães, de amores deixados no porto, de santos que protegiam os navegantes. Cantavam no escuro do oceano, com as estrelas acima e o abismo abaixo. E por alguns minutos, o mar ficava menos imenso. Agora é madrugada. A maioria da tripulação dorme. Apenas os homens de vigia permanecem acordados. E é nessa hora que as histórias começam. Os marinheiros do século XVI não eram supersticiosos por fraqueza. Eram supersticiosos por experiência. Porque o oceano fazia coisas que não tinham explicação. Os fogos de Santelmo. Em noites de tempestade, os marinheiros observavam luzes. Luzes azuis e brancas que apareciam no topo dos mastros. Dançavam ali, pulsavam, às vezes por horas. Hoje sabemos que é um fenômeno elétrico. Plasma luminoso causado pela diferença de carga elétrica entre a tempestade e o navio. Completamente natural, completamente explicável. Mas em Piens 20 era o sinal de São Telmo, o santo protetor dos navegantes. Aparecia nas horas mais perigosas, e os marinheiros ajoelhavam no convés molhado pela chuva e rezavam, porque a luz significava que não estavam sozinhos. Os monstros dos mapas. Os mapas da época eram diferentes de tudo que você conhece. Nas bordas, nos lugares além do conhecimento, os cartógrafos desenhavam criaturas, serpentes marinhas do tamanho de navios, peixes com rostos humanos, criaturas com tentáculos que emergiam das profundezas. Alguns historiadores dizem que era apenas decoração, que os cartógrafos sabiam que era ficção, mas os marinheiros não sabiam disso. Para eles o mapa era verdade. E se o mapa dizia que existiam monstros além daquele ponto, existiam monstros. E aqui está algo interessante. Nem sempre estavam errados. O Kraken, a criatura gigante dos mares do norte, era considerado lenda pura pelos estudiosos europeus durante séculos. Até que no século XIX, lulas gigantes reais começaram a aparecer. Lulas de 10, 12, 14 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos, com tentáculos capazes de abraçar um barco pequeno. O monstro existia. Só era diferente do que imaginavam. O holandês voador. Entre todos os mistérios que circulavam nos navios do século XVI, este era o mais temido. A história de um navio fantasma. Uma nau que tentou dobrar o Cabo da Boa Esperança numa tempestade impossível. O capitão, em blasfêmia contra Deus e contra o mar, jurou que dobraria o cabo mesmo que levasse à eternidade. E levou. O navio nunca chegou a lugar algum. Ficou condenado a navegar para sempre, aparecendo nas tempestades, sempre à distância, sempre com as velas rasgadas e as luzes apagadas. Os marinheiros que o avistavam sabiam o que significava. Morte próxima. Naufrágio iminente. O holandês voador era o aviso final do mar. E existem registros reais, documentados, de avistamentos do holandês voador ao longo de séculos. O último avistamento famoso foi em 1939, por marinheiros sul-africanos, que descreveram um veleiro antigo emergindo do nada numa noite clara. Um veleiro do século XVI, em 1939. Mas o maior medo dos navegantes não era nenhuma dessas criaturas. Era o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C. Simples assim. Mas os efeitos eram de pesadelo. As gengivas apodreciam. Os dentes caíam. Feridas antigas que tinham cicatrizado anos antes reabriam espontaneamente. Os ossos doíam como se quebrassem por dentro. E a mente começava a falhar. Os marinheiros não sabiam o que causava. Não sabiam como tratar. Apenas viam seus companheiros definharem semana após semana e rezavam para não ser os próximos. Em algumas expedições, o escorbuto matou mais homens que tempestades e batalhas combinadas. E ainda assim, no porto seguinte, novos marinheiros subiam a bordo. É quase 3 da manhã. O navio balança devagar. Você está no convés, encostado no mastro, olhando para o céu. As estrelas aqui são diferentes das estrelas em terra. Sem luz de cidade, sem poluição, sem nada entre você e o universo. São milhões,
tantas que o céu parece branco em alguns pontos. A Via Láctea visível do horizonte ao horizonte, como um rio de luz acima do oceano escuro. Você fica olhando e vai entendendo por que esses homens eram tão religiosos. Porque aqui no meio do oceano, à madrugada, olhando para esse céu, é impossível não sentir que existe algo maior. O navio range devagar. Uma vela bate com o vento suave. Alguém tosse no porão abaixo. E depois, silêncio. Só o oceano. O oceano tem um som próprio à madrugada. Diferente do dia. Mais grave. Mais lento. Como se respirasse mais fundo durante a noite. A água bate suavemente no casco. Um ritmo constante. Sempre o mesmo. Como um coração. Você fecha os olhos por um momento. E sente o balanço. Lento. Regular. Contínuo. Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. O navio sabe o caminho. Você pode descansar. Não existe costa à vista. Não existe destino imediato. Existe apenas o oceano. E o tempo que passa devagar, como água escorrendo entre os dedos. Os homens que dormem no porão abaixo sonham com suas casas. Com o cheiro do pão assando. Com o rosto de alguém que ficou no porto. Com sons de crianças brincando em ruas de pedra. E você? Você está aqui, nesse lugar entre o passado e o esquecimento. Num navio que navega há 5 séculos na sua imaginação. Deixa o balanço te levar. Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. O oceano cuida de você esta noite. Como cuidou deles? Em algum lugar do Atlântico. Num dia qualquer de 1520. Um marinheiro de 19 anos estava exatamente onde você está agora. Olhando para esse mesmo céu. Ouvindo esse mesmo oceano. Com os mesmos medos. Os mesmos sonhos. A mesma saudade de um lugar chamado lar. Ele não sabia o que encontraria do outro lado. Não sabia se voltaria. Sabia apenas que o navio seguia. E que o oceano, por ora, estava calmo. Às vezes é tudo o que precisamos saber. Que o oceano está calmo. Que o navio segue. Que a madrugada vai passar. E que do outro lado dela, existe uma nova manhã. Era setembro de 1519. A frota de Fernão de Magalhães havia partido de Sevilha com 5 navios e quase 270 homens. O objetivo era o mais ambicioso que um ser humano havia tentado até então. Circunnavegar o mundo. Chegar às Ilhas das Especiarias navegando para o oeste. Ninguém sabia se era possível. Ninguém sabia o que existia do outro lado. Os primeiros meses foram de relativa calma. Cruzaram o Atlântico. Desceram a costa da América do Sul. E então o inverno do hemisfério sul chegou. Chegou com violência. A frota estava na Patagônia. O frio era de partir ossos. A costa era deserta e hostil. As provisões começavam a diminuir. E então a tempestade. 3 dias de ventos que arrancavam cordas dos mastros. Ondas que subiam mais alto que o convés. 2 navios perderam o controle completamente e foram arrastados pela corrente. Os homens rezavam, choravam. Alguns faziam promessas em voz alta para santos, que não podiam ouvir. Magalhães ficou no leme do seu navio por horas seguidas, sem comer, sem dormir, sem soltar o leme. Quando a tempestade passou, todos os 5 navios ainda estavam de pé. Por milagre, ou por teimosia, Magalhães reuniu os capitães e disse apenas: "Seguimos." E seguiram. Depois de quase um ano de viagem, a frota de Magalhães chegou ao extremo sul da América do Sul, um labirinto de canais, ilhas e correntes geladas. Nenhum europeu havia passado por ali. Nenhum mapa mostrava o que havia do outro lado. Apenas rumores. Apenas esperança. O estreito era traiçoeiro. Correntes em direções opostas se chocavam sem aviso. A neblina cobria tudo por dias inteiros. Os pilotos navegavam às cegas, sondando a profundidade com cordas pesadas jogadas pela proa. Um dos navios desertou. O capitão virou o barco e voltou para a Espanha na escuridão, sem avisar ninguém. Magalhães só descobriu quando o navio simplesmente não estava mais lá. Os homens que ficaram olhavam para o horizonte fechado de neblina e se perguntavam se estavam navegando para o fim do mundo. Levaram 38 dias para atravessar o estreito. 38 dias de frio, neblina, correntes e medo. E então, num dia cinzento de novembro de 1520, os canais se abriram. E à frente deles estava um oceano, imenso, calmo, quieto. Tão calmo comparado com tudo que haviam atravessado que Magalhães chorou. Homens que não choravam há meses choraram.
Magalhães chamou aquele oceano de Pacífico, o oceano em paz, e navegaram para dentro dele sem saber que a travessia levaria 4 meses, sem encontrar terra, sem encontrar comida, quase sem encontrar esperança. A frota de Magalhães havia entrado no Pacífico com mantimentos para algumas semanas. O que veio depois foi um pesadelo que nenhum deles havia imaginado. O oceano simplesmente não terminava. 98 dias sem avistar terra firme. 98 dias. As provisões acabaram na 3ª semana. Os marinheiros começaram a comer o couro que envolvia as vergas dos mastros. Couro velho, endurecido pelo sal e pelo sol. Deixavam de molho na água do mar por dias para amolecer. Depois ferviam, ou tentavam, e comiam. Comiam ratos. Os ratos do porão, que antes eram praga, tornaram-se moeda de troca. Um rato valia meio ducado de ouro entre os famintos. O escorbuto voltou com força total. As gengivas inchavam tanto que os dentes simplesmente caíam. Homens que ainda conseguiam andar ajudavam os que não conseguiam mais se levantar. 19 homens morreram nessa travessia. 19. Jogados ao mar com uma oração rápida e pouca cerimônia, porque não havia energia para mais. E os que sobreviveram continuaram navegando, porque parar no meio do Pacífico era morrer de qualquer forma. Pelo menos em movimento existia esperança. E em março de 1521, depois de 98 dias de oceano infinito, um vigia no topo do mastro gritou: Terra. A palavra mais bonita que um marinheiro pode ouvir. Terra. Era março de 1521. A frota de Magalhães havia chegado ao que hoje chamamos de Ilhas Marianas. Os homens desceram à terra com os joelhos tremendo. Muitos caíram de joelhos na areia. Não de cansaço, de alívio, de gratidão por algo sólido sob os pés depois de quase 100 dias de oceano. Os habitantes locais vieram ao encontro deles. E aqui começou algo que nenhum livro de história consegue capturar completamente. 2 mundos que nunca haviam se tocado, se encontrando numa praia. Os navegadores europeus, com suas armaduras enferrujadas pelo sal, seus rostos cobertos de barba, seus corpos marcados pela fome, e os habitantes das ilhas, que nunca haviam visto um navio daquele tamanho, que nunca haviam visto pele tão clara, que nunca haviam visto metal forjado. Nenhum dos dois sabia o nome do outro. Nenhum dos dois entendia uma palavra do que o outro dizia. E mesmo assim, havia reconhecimento. A curiosidade humana que atravessa qualquer barreira. Os habitantes trouxeram frutas, coco, água fresca. Os marinheiros ofereceram espelhos, pentes, contas de vidro. Durante algumas horas, naquela praia, 2 mundos trocaram presentes em silêncio. Depois vieram os mal-entendidos. Depois vieram os conflitos. Depois veio tudo que a história registrou com tanto peso. Mas naquele primeiro momento, naquela primeira hora numa praia do Pacífico, em março de 1521, era apenas 2 grupos de seres humanos, olhando um para o outro com espanto, e reconhecendo talvez algo familiar. Fernão de Magalhães estava prestes a cometer o erro que nenhum grande navegador deveria cometer: subestimar o adversário. Nas Filipinas, a frota havia se aliado ao Raja Umabon, líder local que viu nos europeus aliados úteis contra seus inimigos. E Magalhães, que havia cruzado 2 oceanos, que havia sobrevivido tempestades e fome e motins, decidiu ajudar. Na madrugada de 27 de abril, com apenas 60 homens, Magalhães desembarcou na ilha de Mactã. Do outro lado esperavam mais de 1.500 guerreiros. 1.500. Os homens de Magalhães viram o número e pediram para recuar. Magalhães recusou. A batalha foi curta e brutal. Os guerreiros de Mactã atacaram pelas pernas, a única parte do corpo dos europeus não protegida pela armadura. Magalhães foi atingido por uma flecha no rosto, depois por uma lança na perna. Continuou lutando. Ordenou a seus homens que recuassem para os barcos. Ficou cobrindo a retirada, sozinho. Os que sobreviveram e chegaram aos barcos viraram-se para olhar, e viram Magalhães cair. O homem que havia imaginado circunnavegar o mundo, que havia atravessado o estreito mais traiçoeiro da Terra, que havia cruzado 98 dias de oceano infinito, morreu numa praia que não aparecia em nenhum mapa que ele havia consultado. A expedição continuou sem ele, com menos de 20 homens dos 270 que haviam partido, num único navio dos 5 originais.
e chegou à Espanha em setembro de 1522, tendo completado a primeira volta ao mundo da história humana, sem o homem que havia sonhado com ela.